São Caetano do Sul em pauta. E nós recebemos aqui no estúdio o Ricardo Almeida, ele que é do dia a dia do PDT, preside o partido na cidade de São Caetano e vai trazer mais detalhes sobre como é que está a movimentação do partido, um desafio enorme pela frente, aliás, não é só do PDT, de todos os partidos brasileiros, a formação de chapa pura para vereador para a eleição do ano que vem, como é que o PDT vai se posicionar em relação à candidatura a prefeito, terá candidatura própria, vai apoiar alguém, há espaço para a esquerda em São Caetano, parece um tabu, né? Um paradigma. Todo mundo fala de São Caetano, São Caetano é cidade de dormitório, São Caetano é conservadora, São Caetano não tem espaço para a esquerda, enfim. Mas só para você ter uma ideia, a gente relembrava isso aqui no bastidor, na eleição do ano passado, o Ciro Gomes teve quase o triplo da votação do Geraldo Alckmin em São Caetano para a presidência da República. O Ciro Gomes em São Caetano terminou em segundo lugar, perdendo só para o Bolsonaro, e o PDT aí tem trilhado esse papel de oposição no país, feito um papel aí na esquerda, até com esse vácuo que o PT tem deixado. O PT tem feito um discurso muito voltado ao Lula livre, mas em questão de agenda, de críticas ao país, o PDT tem se embasado aí principalmente na figura do ex-presidenciável Ciro Gomes. E o Ricardo vai falar mais pra gente sobre isso. Ricardo, boa noite, obrigado pela presença. Olá, boa noite, Leandro, boa noite, Carlos, Amanda, toda a equipe do RDTV e a todos os internautas, né? É uma honra poder estar aqui e expor um pouquinho desse projeto do nosso caminho. Legal, já vamos compartilhar aqui com o Vitor Oliveira, nosso amigo, colega de profissão. Obrigado, Vitor, a Renato, o Mal do Gás, o Givanildo Ferreira Souza. Boa noite, Givanildo, a você e toda a equipe aí, família, o pessoal que está nos acompanhando. Cláudio Araújo, Eduardo Laurindo, o Eric Eloy. Aliás, o Eric Eloy deu uma entrevista para lá de polêmica na última sexta-feira aqui pra gente, repercussão. Aliás, procuramos, viu, Carlos Carvalho, Carlos Grana, Luiz Turco. Espaço está aberto para o pessoal, tendo em vista a chegada aí do processo de eleição interna do PT em todas as cidades e também escolha de candidatura para encabeçar a chapa andreense ano que vem. Mal do Gás eu citei, Laércio Teco, obrigado. O Cláudio Araújo falando que é pré-candidato junto com o Ailton Lima, possivelmente o Cláudio pré-candidato a vereador. Obrigado, Cláudio, pela participação. Se puder colocar o partido depois aqui para a gente interage aí. Ricardo, antes de mais nada, como é que está o trabalho no PDT de São Caetano? Você assumiu o PDT em 2017, portanto aí 2 anos à frente do partido. O PDT hoje não tem vereador, não tem representatividade na Câmara e nem na chapa majoritária. Como é que é o trabalho feito no PDT nesse momento, olhando 2020? Tá. Bom, Leandro, eu acho que esse trabalho ele se configura em um consenso que estamos criando para reorganizar o partido, não somente com esse pensamento do 2020. A gente tem que pensar muito mais adiante, um projeto de cidade, um ambiente, a representação de um campo, justamente como você bem colocou no início, na introdução, este campo mais progressista, ele tem espaço dentro da cidade de São Caetano, não tenha dúvida, da nossa região aqui, que já é uma região que tanto já formou quadros nesse caminho mais progressista, e a gente acredita muito que o PDT pode sim cumprir esse papel lá na cidade e representar aquelas vozes que são muitas, que ainda não estão sendo ouvidas da maneira que necessitam. Né? Então tem muita gente que precisa ter um espaço de representação e a gente acredita que este novo projeto do PDT, essa nova reorganização do partido, possa trazer essa contribuição. Então nós estamos aí de fato muito recente à frente do partido, por hora nós trabalhamos muito na organização de fato do partido para ele poder ter base, ter representatividade, ter estrutura, né? Então estamos conversando e envolvendo as pessoas em torno deste projeto. E também o que muito nos alegra, que aí é algo bem bacana, que entusiasma muito, é o vínculo orgânico de pessoas que surge em torno desse projeto. A gente começa agora a anunciar estes caminhos, principalmente pelo projeto municipal de desenvolvimento, que eu quero abordar um pouquinho
esse projeto com vocês, mas esta anunciação do caminho que estamos construindo pelas redes sociais, por Facebook, por LinkedIn, por Instagram, por estas vias, por hora, a gente começa a ver um retorno muito bacana de pessoas querendo se envolver com um projeto de cidade. Isso nos anima muito, porque antes de pensar em qualquer processo eleitoral, antes de pensar em apontar dedos e tudo mais, a gente está trabalhando uma construção coletiva em torno de um projeto. Então, e está sendo bem bacana essa recepção das pessoas, e a gente acredita que esse é o melhor caminho. Né? Então, como também você bem colocou, entendemos que a proposta que o PDT trouxe para as eleições de 2018, com um projeto nacional de desenvolvimento, com um estudo muito profundo sobre os problemas do nosso país, e com diagnósticos precisos sobre cada uma dessas problemáticas, é o caminho que todo partido deveria percorrer, né? De estudar, de analisar os problemas, de entender os contextos e trazer políticas propositivas, apresentar diagnósticos. Né? É muito fácil fazer esta política da qual o povo está tão cansado, né, do caminho da mesquinharia, de apontar dedos um para os outros, de rotular as pessoas somente no campo de esquerda e direita. Se você é de um lado, você não pode ter espaço, não pode ter diálogo com o outro. E isso é muito complicado para um país que necessita avançar. A gente está num momento muito complicado mesmo da sociedade, de desorganização das nossas institucionalidades. Então, essas estruturas precisam ser retomadas. É a política o local para se fazer isso, é o exercício mais nobre do homem, é o exercício da política. Infelizmente, a gente permitiu com que isso fosse tão corrompido. Então, de dentro para fora, a gente precisa resgatar esse valor e o papel que a política exerce na vida das pessoas. E é uma responsabilização muito grande de quem entra num projeto desse. Nós sabemos o tamanho da demanda e da responsabilidade que é assumir um projeto como esse. Por isso a gente está sendo muito claro com as pessoas do caminho que a gente está querendo adotar. De qual que é a dimensão do projeto. Isso. Perfeito. Carlos Carvalho. Boa noite, Ricardo. Bem-vindo aí ao RDTV. Eu até queria seguir mesmo essa pergunta, uma coisa mais programática do que... Porque, assim, a gente vira e mexe está falando dos partidos aqui, e a gente só fala no caminho da eleição de 2020. A gente só fala da movimentação em torno da eleição. Partidos que estão se montando ou se remontando em relação às eleições, e você trouxe esse aspecto mais de dar ideias, colocar um programa para a cidade de São Caetano. O que a gente pode fazer? O que a gente pode pensar para a cidade para tentar resolver os problemas que ainda existem por lá? Você vê que as pessoas querem ouvir isso? As pessoas querem um partido que fale mais de programas e menos de ou nomes ou de movimentações eleitorais? Você vê esse aspecto? Olha, eu sinto, aí é sentimento, né? Eu não tenho ainda como mensurar isso em números, né? Para a gente ser preciso dentro de uma racionalidade, mas eu sinto que sim, eu sinto que as pessoas querem de fato discutir os problemas, porque nos bastou, eu acho que nós chegamos aí com as eleições de 2018 no ápice desta confusão de posturas do cidadão frente aos pleitos, e onde ocorreu muita agressividade, muita gente se desrespeitando, em torno de fazer prevalecer ideias ou caminhos que as pessoas acreditam, mas sem se envolver com a profundidade e com a necessidade de compreensão de como se torna possível e execuível uma determinada proposta ou um caminho orientado por um candidato ou outro, ou por uma liderança ou outra. Né? Então, eu sinto um sentimento que, de fato, as pessoas querem algo programático. E não é somente uma questão das pessoas. Nós, em nosso grupo, nós entendemos que é completamente necessário. É a única forma que o nosso país tem de avançar,
é com um projeto, é com um plano e com um pacto muito mais amplo, muito mais além do que este reducionismo de nos dividir em marcos ideológicos que foram muito pertinentes à realidade do tempo há 200 anos. Hoje, estes marcos ideológicos, eles são necessários, é a partir das ideologias que nós nos movimentamos, não tenho dúvida disso. A única coisa que te move, que te põe para frente, são as emoções, aquilo que você se emociona, que você se orienta. Não tenho dúvida que os marcos ideológicos são necessários, mas este conflito de direita e esquerda, isso não atende mais às demandas do nosso tempo. A sociedade está numa velocidade muito maior do que a capacidade destes marcos dentro da sua estrutura germinativa de 200 anos atrás a dar conta. Então nós precisamos avançar nisso. Então, e como avança nisso? Com projeto, com plano, não há outra forma. Agora, Ricardo, ainda nessa linha, quando a gente fala de direita e esquerda em São Caetano, parece algo mais ainda flagoroso. Tanto que na última eleição eu falei que o PDT não elegeu vereador, mas a esquerda não elegeu. O PSOL não fez nenhum representante, o Partido dos Trabalhadores não fez nenhum representante, o PCdoB não fez nenhum representante. O que teria mais próximo é o PSB, mas exatamente, mesmo assim o histórico dos vereadores eleitos do PSB não é esse. Exatamente, o histórico em São Caetano é bem governista. Mas de uma forma geral, primeiro, 2016, na tua avaliação, os partidos de esquerda sofreram toda a rejeição que o PT teve, que foi o auge da rejeição do PT, e mais, o que leva a crer que para São Caetano ano que vem isso pode ser diferente? A esquerda trabalha ou trabalhou de que forma para convencer o eleitor de São Caetano sobre as pautas progressistas? Bom, não sobra dúvidas que sim impactou todo o campo da esquerda, esta questão do PT e a rejeição, né? Eu entendo que este antipetismo foi a questão mais forte de que nós tivemos deste processo para cá, mais do que um pró-Bolsonaro, um antipetismo que traduziu aí o contexto político. Então essas eleições que nós tivemos em 2018, eu entendo que foi a mais atípica da nossa história, por conta de diversas convulsões sociais que estavam nesse contexto, coisas que jamais ainda nós tínhamos vivido sobre estas exposições de todo o que está no interior, nos bastidores da política, dos caminhos muito inadequados, né, de corrupção e de todos esses outros desmandos, que na ocasião estava o PT à frente e era a vidraça a qual recebeu pedras. Então, eu não tenho dúvida que isso impactou muito o campo da esquerda. Em São Caetano, existe sim muitas pessoas que não são representadas de fato pela política tradicional aplicada na cidade, né? Mas por consequência dessas questões, entendo que as pessoas também não querem vincular os seus votos de confiança em algo que foi tão exposto às vísceras aí como estava esse pleito anterior. Mas, em meio a tudo isso, entendendo que, poxa, se o Ciro teve como projeto nacional de desenvolvimento, seja pela simpatia à figura do Ciro, ou seja por uma inclinação ao projeto de país que ali foi apresentado. Nós tivemos na cidade de São Caetano quase 17 mil pessoas que deram seu voto de confiança a esse projeto. Então é um número muito considerável de pessoas que entendem que é possível esta terceira via, um caminho mais racional sobre um projeto de país, um projeto de cidade. Neste contexto, a gente está trabalhando uma leitura do Projeto Nacional de Desenvolvimento, com os seus 12 eixos norteadores, para um projeto municipal de desenvolvimento. Por isso, a questão das eleições do ano que vem, elas são algo no caminho deste processo.
Para a gente reorganizar um partido com uma trajetória ideológica como é a do PDT, que ali nós temos pessoas como o Alberto Pasqualini nessa trajetória, o próprio Leonel Brizola, que é a máxima representação dessa ideia trabalhista, né? Darcy Ribeiro, e agora a figura da liderança do Ciro Gomes com um projeto de país, a gente entende sim que é muito possível construirmos uma base de representação municipal, regional, que dê sustentação a um projeto de país para um plano futuro. Por isso nós estamos desenhando o nosso plano de cidade, convidando as pessoas de uma forma muito ampla, nas redes, aberto, fazendo esses encontros em diversos locais diferentes, né, para poder receber das pessoas as suas ideias, as suas contribuições, mas a gente quer trazer um plano de desenvolvimento para a cidade de São Caetano. Este plano é um projeto de 15 anos. Nós não podemos pensar somente num projeto de governo. Um projeto de governo não atende um plano de desenvolvimento. E a gente sabe que para ter um plano de cidade é necessário pactuar, criar consensos para um caminho de cidade. Então a gente está muito disposto a dialogar com todos os grupos, com todas as frentes políticas. Entendemos sim que temos uma demarcação ideológica, um caminho. A gente compreende que este novo trabalhismo é necessário na sociedade que se transforma, né? As formas de relação do trabalho dos indivíduos está mudando, é claro isso, é nítido. Então estes contextos necessitam de uma representatividade, de uma força que tenha um olhar para o povo, desde a dimensão do povo, né, com as pautas populares, e a gente quer ocupar esse campo, né, representar a inquietude, os desejos e os desafios destas pessoas, dos trabalhadores e da gente simples, né, do povo que luta e batalha pelo seu dia a dia, que tem tanta dificuldade num contexto que a gente está vivendo de tantos desequilíbrios sociais, políticos, econômicos. Então a gente está trabalhando para representar este campo. Claro que temos que dialogar com todos os outros campos, entender a legitimidade de quem pensa diferente da gente, como complementar a uma possibilidade de uma cidade justa, inclusiva, que caminha numa direção. Então a gente precisa, de fato, receber as contribuições de quem pensa diferente e assim construir um plano de cidade. Então, o Plano Municipal de Desenvolvimento é algo que nós projetamos para 15 anos. Os planos setoriais, dos quais estamos discutindo área a área, tema a tema, aberto com a sociedade, isso nós pensamos em planos setoriais de 10 anos, que perpassam por todos eles, perpassam governos. A ideia é que pactuemos um plano, um caminho para a cidade. E aí os seus respectivos governos, né, ou os seus partidos que apresentem os seus planos de governo, que vão ao encontro de um pacto maior de rota para um desenvolvimento, que nos assola tantas coisas, que se nós tivéssemos um caminho, um rumo estabelecido, não tenho dúvida que a gente avançaria mais. Perfeito. Só mandar um abraço aqui rapidamente, antes do Carlos dar sequência. Florianópolis, obrigado. Edson Anhelo, lá de Mauá. Niquiba Menezes, de São Caetano. Adalberto Pinheiro, está comparando aqui o PDT ao PT, falando da questão da dificuldade da esquerda. Renato Faustinoni, ultimamente a ideologia predominante na política é a de quem tem a chave do cofre, falando exatamente da falta, da ausência de projetos que visem além das eleições. O Ademar Amaral, Socorro, vamos lá, Carlos. Mas é aquilo que a gente vem até falando desde o ano passado, por causa das eleições municipais, ou federais, né? O Brasil tem uma dificuldade muito grande de saber o que é para o futuro, né? O Brasil é aquela criança que você pergunta o que você vai ser quando crescer e não sabe responder. O problema é que o Brasil não é uma criança, né? É um país que já deveria estar muito mais bem desenvolvido do que está ultimamente. Em cima desse plano, dessa análise que vocês estão fazendo, tem algum setor que já chamou a atenção de vocês, que seria, entre aspas, o principal ali para dar base a todo o projeto de desenvolvimento a longo prazo de São Caetano? Educação. Aí eu, enquanto professor, fica até, né, mas a educação é o pivô central
de todo este projeto municipal de desenvolvimento. Tudo está ao redor dela. Nós entendemos que é a partir de um projeto municipal que privilegie e que aposte na educação, desde a base, uma educação integral, uma educação que integre as áreas e os contextos, uma educação inclusiva e de tempo integral. A gente quer apostar muito num programa de educação para transformar uma geração na nossa cidade. Por isso que esse plano de 15 anos está todo centrado num grande projeto educacional. E a partir dele a gente consegue estruturar os outros caminhos todos que se relacionam. Todos eles vão conversar com a educação. Mas a gente tem como o pivô, o centro desse processo, a educação que para articular todos os outros temas. Um exemplo prático, Ricardo, nessa linha da pergunta do Carlos, para quem nos acompanha, moradora de São Caetano. O que não tem na educação de São Caetano hoje que o PDT defende? Nós defendemos que a educação seja mais eficiente para, se você fizer uma comparação de investimento. Por exemplo, o que se investe em educação por aluno mês em São Caetano é 1/3 do que se investe em educação mês por aluno em Sobral, no Ceará. E lá tem um projeto. Né? Então, vamos dizer, se nós temos lá em Sobral uma condição com 3 vezes menos o per capita por aluno e temos o maior IDEP, o maior índice de desenvolvimento na educação do nosso país, as melhores escolas públicas estão lá no Ceará, com um projeto de educação muito integrado, aqui é totalmente possível. São Caetano tem toda a base constituída, muito preparada, para poder deslanchar num projeto de educação e ser referência não só no Brasil, mas para grande parte dos países, dos nossos irmãos latino-americanos, né? Grande parte dos países no mundo pode ter sim a cidade de São Caetano como referência na educação se a gente trouxer um projeto que converse desta forma, né? Que privilegia o educador com plano de carreira, que a gente consiga fazer um trabalho de educação pública integral e integrada, com um encaminhamento ao mundo do trabalho e envolvimento do setor produtivo. Então tem uma série de processos neste projeto que vão ao encontro da base para este desenvolvimento municipal a partir da educação. Inclusive, o nosso próximo tema a ser discutido, né, no grupo de trabalho que está formando o projeto municipal de desenvolvimento é exatamente a educação. Nós já discutimos 4 temas anteriores: gestão pública e governança, discutimos a assistência social, discutimos esporte e segurança pública. E agora nós discutiremos o tema da educação. Né? Ele não cessa ali. As discussões abrem o caminho para que a gente possa, a partir destes desafios, inserir propostas concretas de projeto, né, de cidade a serem execuíveis dentro de espaços de tempo, dentro de um programa de gestão, dentro de um programa maior, amplo de uma área. Então, a proposta é essa construção. Ou seja, a gente está falando mais de qualificação do que existe, do que quantificação. Né? São Caetano já tem uma base estrutural grande, suficiente, só precisa ser qualificada, né? Só precisa ser melhorada ali para não ter essa diferença. Uma cidade que tem uma estrutura, um IDH muito melhor do que Sobral, por exemplo, que foi o exemplo que você deu, e que tem um nível de educação ali mensurado pelo IDEB menor. Ou seja, tentar qualificar mesmo. Uma coisa que a gente também exige muito aqui no Brasil em relação à educação, né? Porque as leis colocam um dinheiro gigantesco na área, né? 25% do orçamento do município, do Estado e da União devem ir para a educação, mas a gente não vê resultado, né? Então essa questão é mais qualificar essa história do que agora quantificar a educação, né? Exatamente.
é o discurso, a gente até brinca internamente com isso, né, de São Caetano. Ali, né? Fala, como eu me comparo, eu até me consolo. Né? Eu falo assim, eu fico me comparando. São Caetano tem, de fato, é um município que tem muitas qualidades, que avançou muito em diversos temas. Né? Não há como não contextualizar isso de uma forma positiva, sim, é muito bacana. Mas quando eu me analiso, eu me deprimo. Né? Porque se você se analisa, você vê questões que poderiam ser muito melhor aproveitadas. Né? A forma de aplicação das políticas, elas podem ter mais eficiência naquilo que já está como estrutura e aprimoramento com plano, com projeto, com métricas de avaliação muito bem definidas, com uma questão que é primordial a este contexto dentro da educação e todos os outros setores, que é a transparência. A transparência, se nós não temos uma forma de fazer uma transparência ativa, de levar as informações da gestão pública até as pessoas, não somente disponibilizar num site e estar lá e assim fazemos uma política transparente. Não, a gente tem que fazer chegar nas pessoas a transparência de como aplicamos não somente os recursos, mas como fazemos todo este processo de gestão, para que as pessoas se sintam identificadas e corresponsabilizadas a este processo. Né? Se a gente não consegue envolver, de fato, as pessoas no contexto todo da construção de participação social, fica uma política muito de cima para baixo, sem ela ter espaços de discutir de uma forma muito aberta e clara com as pessoas. Então, o que a gente quer trabalhar é isso, reestruturar esses mecanismos de transparência pública, né? E ter a educação como pivô, como a base da transformação. Inclusive, uma das coisas que deveria evoluir em São Caetano é a questão das audiências públicas. Tem para todas as secretarias, porém a audiência acontece sempre às 9, 10 horas da manhã. Questionou para fazer num horário... No horário que ninguém vai lá. Né? 2 ou 3 pessoas, eu já acompanhei a audiência pública, o Leandro já foi lá. Você só vê assessor de vereador, nem todos os vereadores participam da discussão. Verdade. Que já é ruim, né? Os representantes do povo que não vão lá questionar, os secretários estão à disposição para explicar o que está acontecendo, e num horário que a população não vai, porque a população está trabalhando, está estudando, ou seja, que não dá uma oportunidade para o povo ir lá e, no mínimo, questionar. Não é nem para virar bagunça, não é nada disso, é para questionar, porque é um direito da população. O presidente da Câmara, até nessa linha, quando a gente questionou, ele deu como argumento o fato de São Caetano ter que gastar com horas extras dos funcionários da Câmara, mas me recordo que logo na sequência o pessoal começou a reclamar, falar, primeiro que a audiência pública não é toda semana, e segundo, e as sessões solenes? As sessões solenes também têm gasto com funcionário, etc. Então, seria uma questão de ponderar, e seria extremamente importante. Ou fazer que nem se tentou em São Paulo uma época, de tentar levar isso para os bairros. Exatamente. Faz ali né? Faz um calendário e leva para os bairros, principalmente em algumas áreas, como saúde, educação, que são áreas primordiais. Por exemplo, Diadema tem muito disso. Diadema, você tem audiência pública no centro, lá na sede da Câmara, sobre saúde, educação, mas também tem em todos os bairros. Perfeito. Ou seja, a pessoa pode questionar especificamente sobre o que está acontecendo no bairro dela. Você consegue envolver a sociedade, perfeito. Exato. Fica aqui a sugestão registrada publicamente, inclusive aos vereadores da Câmara de São Caetano. Zenaide Alves, obrigado. Raul Veríssimo. Miro Mota, tá triste, o Santos perdeu a liderança, daqui a pouquinho o Carlos vai falar mais sobre isso. Magrão Araújo, o pessoal tá participando para valer, também falando que é pré-candidato a vereador em Santo André. Magrão, coloca pra gente aí o partido que você vai sair. Bruno Castro, obrigado. E falando em candidatura, Ricardo, o PDT vai ter candidato a prefeito ano que vem em São Caetano? Nós pretendemos lançar candidatura majoritária e a candidatura de vereadores para representar todo esta diversidade presente na cidade. Tá? Então a gente está trabalhando muito neste caminho da articulação política para
trazer estes quadros de representação dessa diversidade do município. Então, a gente tem ali todos os grupos, né? Tem grupo de juventude, LGBT, dos movimentos raciais, de todos eles a gente está conversando com toda essa turma. Mas já tem nome, para prefeito? Não, é exatamente isso que a gente está propondo como contrário. A gente não quer fazer isso. O que nós queremos fazer? Lançar um plano e um projeto. E aí as pessoas vão aderir a este plano e a este projeto. Quem quiser ser candidato pelo PDT é muito bem-vindo. Então faz muita... a gente tem um espaço muito aberto para todas as pessoas que quiserem lançar as suas candidaturas pelo PDT. Nós estamos construindo um plano. É oportuno, inclusive, que essas pessoas venham antes, que participem desta plataforma e deste projeto, né, para que ajude nesse caminho. Agora, eu quero ser candidato pelo PDT em São Caetano, vereador ou prefeito. Aqui nós temos uma plataforma, né? Então essa plataforma está construída, é ela que nós vamos negociar, é ela que nós vamos trabalhar e defender. Né? Então a gente está fazendo isso para uma antecipação mesmo, para que as pessoas se envolvam com um projeto de cidade, e ele está aberto a quem quiser se comprometer a representá-lo. Antes do projeto municipal de desenvolvimento, nesses 2 anos anteriores, nós fizemos uma ampla reflexão de reorganização do partido, respeitando o marco ideológico e os compromissos do partido. Né? A gente trabalha com essa fidelidade partidária, porque entendemos, a partir do PDT, que é um caminho, este novo trabalhismo, é um caminho para o desenvolvimento, mas nós criamos, pela realidade do município de São Caetano, uma declaração de propósitos. Inclusive, eu tenho aqui 2 exemplares dessa declaração, e eu queria ofertá-los a vocês nessa ocasião. Né? Nós desenvolvemos, nesta oportunidade, uma declaração da qual está os princípios do partido, os nossos valores, a visão de cidade e a visão de partido que a gente quer construir para que represente este projeto. Né? Então, nós acreditamos que, antes de falar em nomes de candidatos, aí está a nossa declaração de propósitos. Perfeito. Né? Então, nós temos um elencado, discutimos muito nesses 2 anos, quais são os valores que estas pessoas que queiram representar esse projeto necessitam carregar contigo. Quais são os princípios que a gente defende como base fundamental para a construção de um projeto de cidade? E aí a gente discutindo dessa forma ampla dentro do nosso grupo, chegamos por hora nesta declaração de propósito, que pode ainda ter muitas contribuições daqueles que venham a participar pelo PDT. Mas a nossa ideia é, a partir de uma declaração de propósitos e um compromisso de candidaturas com ela, e o compromisso dessas candidaturas com o projeto municipal de desenvolvimento, nós estamos abertos a conversar com quem queira representar este caminho proposto. No campo da majoritária, é bem mais complicado, né, em São Caetano. Né? São Caetano tem uma base muito tradicional de entender o jogo político. Né? Existem ali grupos muito fortes, muito bem estabelecidos, né, que já disputam estes espaços há muito tempo. E a gente está propondo um caminho, né, uma versão diferente a este processo. Nossa intenção é lançarmos um candidato que represente estas ideias, este campo. A gente estamos exatamente no momento de um planejamento estratégico situacional, onde estamos medindo os caminhos para verificar quem destes que já se anunciam por aí teriam alguma coerência com isso que nós estamos propondo. Mas, por hora, isso não é nossa intenção, nem nossa dedicação. A gente está muito concentrado num projeto de cidade, na formação de um plano, e a partir do plano em mãos, trabalharemos estes nomes, quem seriam os nossos representantes. Só para trazer rapidinho aqui, só para o pessoal ter uma noção do que está nessa declaração de propósitos, está escrito assim, os valores que foram colocados, né, do partido: educação, desenvolvimento, justiça, equidade, ética, compromisso, solidariedade,
fidedignidade. E os princípios: democracia, trabalho, transparência, participação com responsabilidade, sustentabilidade e diversidade. A visão do partido é ser reconhecido pela população sul-sancaetanense como uma agremiação política orientada pela bandeira da educação, plural, popular e democrática, que avisa a construir consensos, condições de justiça e emancipação da população em todas as dimensões da vida e que busca criar possibilidades para uma cidade que promova altos níveis de desenvolvimento humano. E em relação à visão da cidade, é tornar São Caetano do Sul uma cidade a cada dia mais humana, mais educadora, mais democrática, mais justa e transparente, mais inteligente e sustentável, mais próspera e segura, reconhecida pelos parâmetros oficiais como uma das melhores cidades brasileiras para viver, trabalhar e investir. Miro Mota pergunta: quantos filiados tem o PDT, Ricardo? Hoje o PDT tem na cidade aproximadamente 500 filiados. Tá. Só que nós estamos resgatando essa turma, pois como estamos reorganizando agora o partido, na linha de frente aí de militantes, gente que está vindo mesmo neste projeto, hoje a gente conta com um grupo em torno de umas 50 pessoas. Então, né, é 10% daquilo que está ali como filiado dentro dos registros no cartório eleitoral. Tá? Mas como temos aí esse trabalho intenso ainda pela frente, até dezembro a gente pretende resgatar muito destas pessoas que estão filiadas, mas os caminhos para reconectá-los é um trabalho bem de formiguinha, né? De compreender cada um, quem é, onde está, para chamar para este diálogo. Então, é um exercício bem duro, mas que a gente está bem entusiasmado, assim, está sendo bem gratificante ver as respostas das pessoas com uma reorganização do partido. Carlos, alguma consideração? Só a última pergunta. Você vê a dificuldade das pessoas em querer se filiar a um partido político, independente da visão em cima do PDT, ou da ideologia, ou daquilo que pensa o PDT, mas simplesmente por ser um partido político? Existe ainda uma dificuldade ou as pessoas estão vendo que não tem jeito, este é o caminho? Se não for através de um partido político e através da política, a gente não pode mudar nada, não só em São Caetano, mas em todo o país. As duas coisas. Por exemplo, eu me filiei, a primeira vez que eu me filiei a um partido político na minha vida foi agora ao PDT, depois de 40 anos de vida aí, né? Então, eu também fui um grande resistente a estar vinculado a uma bandeira partidária, apesar de sempre ter a minha inclinação no campo da esquerda, sempre ter esse caminho de participação, por exemplo, desde o movimento estudantil, depois pelo terceiro setor, pelas bases de organizações sociais de juventude. Essa foi a minha trajetória, mas só fui me filiar a um partido político exatamente agora. Por quê? Exatamente pelo contexto que você acabou de colocar, da necessidade de que nós precisamos reivindicar a democracia, chamar para si essa responsabilidade neste momento que tudo está tão turbulento. Precisamos fortalecer as instituições partidárias, porque no nosso modelo de democracia, este ainda é o caminho. Nós temos democracias mundo afora que permite, por exemplo, movimentos sociais se organizarem e terem seus representantes, grupos, terceiro setor, por exemplo. Existem outros modelos de democracia onde isso é possível. Na nossa, ainda não. Ainda não, porque eu penso que logo mais, num processo próximo de reformas nesse caminho, isso virá à pauta. Mas hoje é assim, se nós queremos mudar os nossos contextos, a nossa vida, a nossa participação na sociedade, é pela via partidária. Né? Os outros caminhos de engajamento são extremamente importantes, necessários inclusive. Engajamento religioso, né? Engajamento por uma via de um terceiro setor, ou pelo próprio exercício da cidadania, do voluntariado, das formas distintas de participação. Mas é através da política, da disputa política, das ideias, onde a gente consegue, de fato, construir um rumo e impactar na vida das pessoas.
positivamente ou negativamente. Por isso, esta questão de um compromisso com um caminho necessário. E eu acredito muito que depois desta turbulência toda que ocorreu, as pessoas estão mais sensibilizadas. Todo mundo rejeita a política partidária, mas, ao mesmo tempo, nós temos milhares de políticos de internet. Né? As pessoas que colocam as suas posições, as suas inquietudes, que dão propostas de caminho e tudo mais. Os meios de comunicação permitiram com que as pessoas se expressassem de uma forma mais direta nos contextos. Né? Inclusive, isso é um problema para o campo político, partidário e de gestão, porque as reivindicações são mais rápidas do que a capacidade de resposta de um gestor. Né? Então, é algo que tem que se trabalhar para criar a forma de ser mais ágil nesse processo. Todos os governos, é o grande desafio. Mas eu vejo, enfim, para resumir e finalizar, que as pessoas, sim, depois de tudo isso, estão buscando se politizarem mais, porque nós vimos o tamanho do buraco que ficou depois dessa degladiação entre amigos, familiares, irmãos, de convicções políticas que eram ainda muito superficiais e fizeram tanta gente se machucar nesse caminho. Nós estamos partindo do princípio de que o PDT não é o partido para ficar apontando o dedo na ferida de ninguém. A gente quer propor um projeto e um caminho. Então, estamos bem conscientes nessa via, é isso que a gente está buscando. Ricardo Almeida, presidente do PDT de São Caetano, participando aqui conosco, uma avaliação importante aqui. E para você que acompanha de forma rotativa, daqui a pouquinho entrevista no nosso canal do YouTube, você pode entrar lá e acompanhar, inclusive seguir, dar um like lá e nos acompanhar no YouTube, e também aqui no nosso Facebook. Assim que acabar, F5 no computador, atualiza no celular e você acompanha a íntegra aqui da entrevista com o Ricardo. Ricardo, obrigado pela gentileza, à vontade para suas considerações finais. Tá. Muito obrigado, Leandro, Carlos e a toda a equipe do RDTV, a todos os internautas. Eu faço aqui um convite a todos que quiserem participar, conhecer, se integrar a esse grupo, ou mesmo para discutir as suas ideias. A gente está propondo a construção de um projeto de cidade. Esse projeto de cidade ele tem que ser amplo. A gente quer acolher as ideias das pessoas que mesmo pensam ideologicamente diferente da gente, para que a gente possa discuti-la de uma forma muito racional, e trazer, de fato, propostas em caminhos para a nossa cidade, para a nossa região. Então, fica mais uma vez o convite a vocês para participarem com a gente. Estamos agora localizados na Rua Manuel Coelho. Nova sede, né? Na nossa nova sede, que inauguramos agora, dia 21, semana passada, no número 552. Estamos na sala 32. Será uma honra poder recebê-los, para a gente poder conversar. Siga-nos na nossa página no Facebook, porque ainda não tivemos condições de ter um portal e um site na internet, mas breve teremos. PDT São Caetano? PDT São Caetano no Facebook, ali a gente consegue conversar, interagir bastante, estamos colocando as nossas publicações ali também. Então, muito obrigado mesmo por este espaço, por esta oportunidade de dialogar a cidade. É só assim que a gente avança, dialogando, escutando os pontos de vista diferentes. E a gente, neste caminho, somente se as pessoas tiverem contato com estas vias possíveis de um projeto futuro, que a gente consegue avançar. É na diversidade que a gente consegue criar unidade. E isso é uma crença maior até que partidária, uma inclinação espiritual. Acho que a gente tem muita chance de transformar a nossa cidade em uma das melhores cidades, não só desse país, mas do mundo, e a via para tudo isso é a educação. Perfeito. Obrigado, Ricardo.